A paz a todos, meus queridos irmãos, tudo bem? É com muita alegria que eu, Glauber Destro, do canal Missões na Europa, estou aqui nessa live hoje para falar um pouco sobre esse tema tão importante, a cruz de Cristo para fora. A cruz é para fora. Eu gostaria, nesse dia, nessa live, passar uma palavra inicial aqui para você. Eu tenho uma pergunta para você. Por acaso você já pensou se você está presente nas Escrituras? Se você está presente aqui na palavra de Deus? Aqui na Bíblia nós vemos a história de Moisés, de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, de tantos personagens bíblicos. Mas você já chegou a pensar, por acaso eu estou, a minha imagem, o meu físico, eu estou escrito aqui na palavra de Deus? A minha pessoa está aqui na palavra de Deus? Olha, eu gostaria de ler um versículo com você para a gente ver, então, responder essa pergunta. O versículo está em Apocalipse 7, versículo 9 e 11. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, olhei, diz João, né? E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, dizendo: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Amém. Glória a Deus por isso. Então, respondendo a minha pergunta inicial, você por acaso está presente nas Escrituras? A resposta é sim. Se você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, se você vive em Jesus Cristo, crê na pessoa em Jesus Cristo e crê e vive, acredita unicamente na suficiência de Jesus, ele é o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você está aqui nas Escrituras, aqui a sua pessoa, a sua imagem, está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Mas isso me faz refletir. Eu acredito que eu estarei com o Senhor lá nos céus. E você, que é evangélico, você que acredita em Jesus Cristo e vive em Jesus, estará comigo lá no céu, mas o que me faz refletir é, e as outras pessoas? E os nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, tanta gente da nossa cidade, da onde Deus nos colocou, será que eles também estão presentes aqui na Bíblia, estarão presentes naquele grande dia junto com o Senhor? Será que todos aqueles que nós conhecemos estarão nesse dia? É por isso que a gente precisa refletir sobre isso e começarmos a não viver só uma vida dentro das quatro paredes, dentro da igreja, dentro de casa, mas sim levar o evangelho para fora, viver um estilo de vida de Jesus Cristo que sempre caminhava e caminhava e por onde passava levava o evangelho, testemunhava do reino de Cristo. Então, para a gente refletir nisso, eu tenho uma pergunta para você. 3 perguntas, na verdade. Quando você pensa em fazer um evento evangelístico, aonde você pensa em fazer? Quando você pensa em usar os seus dons e talentos, os dons e talentos que Deus te deu, aonde você pensa em ir? Quando você pensa em cultuar a Deus, aonde você pensa em ir? Se você pensou na igreja, eu penso em um evento evangelístico ser na igreja, eu penso em usar os meus dons e talentos na igreja, cultuar a Deus sempre e apenas na igreja. Significa então que a nossa mente, a sua mente, está condicionada em fazer tudo na igreja. Muitos de nós somos cristãos na igreja,
A maior parte do nosso estilo de vida cristão é visto na igreja. Então, o nosso testemunho pessoal nós damos na igreja. Quando a gente vai evangelizar, é no final do culto ou no começo do culto, dentro da igreja. Um estudo bíblico, uma célula dentro de casa. E tudo fica dentro de casa, dentro da igreja. Então, aonde está mais sendo proclamado a mensagem da cruz? Em muitas das igrejas locais da igreja brasileira, a mensagem da cruz tem sido mais e mais e mais repetidamente proclamada dentro da igreja e não levada como prioridade a mensagem da cruz para fora das quatro paredes, para fora das nossas casas, para fora dos templos. Será que nós somos realmente uma igreja missionária? Uma igreja missionária é uma igreja que leva a mensagem da cruz para fora das quatro paredes. Uma igreja missionária é uma igreja que impacta a sua cidade. Lembra de Atos 1:8, a sua Jerusalém, Judéia e Samaria? É aquela que testemunha o que Jesus tem feito na sua vida, testemunha o reino de Cristo ao redor da sua cidade, não dentro apenas do seu templo, da sua sinagoga, da sua igreja, mas sim fora de casa. Será que a sua igreja é missionária? Você poderia dizer, eu sou um missionário? Uma igreja missionária é aquela onde não apenas um grupo de irmãos ou só o pastor são aqueles que vão evangelizar como um ministério específico da igreja, mas uma igreja missionária é aquela onde todos os membros da igreja têm um estilo de vida no qual eles entenderam que precisam constantemente levar a mensagem da cruz para fora das quatro paredes. Eu me lembro que estava numa conferência em Santo André, na Igreja Batista Betel de Santo André, uma conferência sobre louvor e adoração. E o preletor foi o pastor, cantor Gerson Borges, que atualmente serve como pastor em São Bernardo do Campo, São Paulo. E ele disse uma frase que até hoje eu não me esqueço. Ele disse: não há vida no culto se não houver culto na vida. Eu vou repetir. Não há vida no culto se não houver culto na vida. O que ele quis dizer com isso é que a gente não pode esperar da nossa igreja, do nosso culto, ser cheio de vida, cheio de maravilhas, um ótimo culto maravilhoso, sendo que a nossa vida durante a semana, na nossa vida durante a semana, nós não cultuamos a Deus. Nós não adoramos a Deus devidamente. Nós vivemos uma vida secular durante a semana toda, esperando que no final da semana a gente vai então adorar a Deus apenas nesse dia e proclamar o evangelho apenas nesse dia. Quando uma igreja que é assim, é uma igreja sem vida, é uma igreja sem futuro, que a tendência não é crescer. Então, para que seja uma igreja cheia de vida, a gente tem que reconhecer isso. Não há vida no culto se não houver culto na vida. Nós precisamos fazer do nosso dia a dia um culto ao Senhor. Nós não podemos viver apenas o evangelho dentro das quatro paredes, mas a nossa vida, aonde quer que nós andemos, nós temos que levar a palavra de Deus. Então, é com muita alegria que eu apresento para vocês, que eu anuncio a vocês aqui, que chegou o momento tão esperado do meu amigo, pastor missionário Marcelo Araújo, lançar aí o seu livro, A Cruz é para Fora. E nesse livro, Marcelo Araújo trata essas questões. Ele reflete sobre esses pontos tão importantes no qual acabei de apresentar aqui para você. Eu conheço o Marcelo Araújo já há um bom tempo e ele atua bem perto comigo porque ele tem um coração muito missionário. Um coração missionário para a África, um coração missionário para a Europa. Ele tem um coração servidor. Ele está sempre presente para ajudar
Lá onde ele vive atualmente, ele tem a sua instituição, Instituto Resposta, e vários outros ministérios próprio para usar outras pessoas, servir com outros irmãos em Cristo, para sair das quatro paredes e proclamar o Evangelho. Então, para mim, Marcelo Araújo está muito bem capacitado para nos fazer refletir sobre esse tema e nos preparar nesse tema de levar a cruz de Cristo, o Evangelho, para fora das quatro paredes, não apenas para dentro da igreja. Então, Marcelo Araújo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse livro, que Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus tem um grande propósito na sua vida e na vida de todos nós, uma vez lendo, refletindo sobre esse tema. Então, Deus te abençoe muito, Marcelo Araújo.